Muito obrigado, querido pastor Elias, amigo querido. Um abraço, Wanda, você que está online. Deus abençoe você e todos que nos acompanham também. E a você, meu irmão, minha irmã, querido convidado, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. E que em Jesus seus melhores anos ainda estejam por vir. Seja grato pelo seu passado, mas não viva no seu passado. Viva o seu presente em direção ao seu futuro, porque o melhor não passou. Com Jesus sempre, sempre o melhor está por vir. Uma vez lá em São Paulo, Elias, eu falando isso para um pastor, ele falou: Carlito, mas por que você fala sempre que o seu melhor está por vir, o seu melhor está por vir? Eu olhei para ele e falei: o seu pior está por vir? Aí ele ficou meio assim, né? Aí eu falei: o meu em Cristo, a Bíblia já revelou que vai ser de glória em glória. Então, com Jesus, o nosso melhor está por vir, porque olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor? Então, creia, de fato. Não é frase de efeito, não é só um axioma, é que com Jesus, o nosso melhor está por vir. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus nunca perde. Porque Jesus, como acabamos de cantar, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, você que está presencialmente aqui nesta manhã em Jersey, você que está online, vamos estar junto a esse tempo. Obrigado pelo acolhimento, obrigado, pastor Felipe, pela oração pela minha família. Eu, Leila, Carol, Bia, Pedro e Vitor, agradecemos. E também, da mesma maneira, que Deus abençoe o Davi, Deus abençoe o Joshua, Gustavo, e a esposa do Joshua? A Isabela. O Elias, embora que ele tem 6 anos mais novo que eu, ele já tem filho casado. O meu ainda não tenho a alegria de ter esta benção, mas vou ter. E que Deus abençoe nossos filhos, para que eles casem e gerem filhos e a geração continue. Uma alegria grande, de fato, a igreja da cidade hoje é parceira da Mãos Estendidas e vamos juntos servindo ao rei, ao reino e à noiva na África e nas nações. E como igreja, a igreja aqui, a missão portuguesa em Jersey e a igreja da cidade estão juntas nesta rede de amor que a rede inspire. Sabe por quê? Nós somos ovelhas e ovelhas não devem andar sozinhas. Nem igrejas e nem pastores. Então, por isso, andamos juntos uns aos outros. Ele falou sobre dormir. Eu acho que eu dormi um pouquinho mais, né, Elias? Hoje de manhã cedo, o Elias batendo na minha porta. O senhor vai para Jersey ou não vai? E aí, eu achei que era Jesus voltando, né? Ele batendo no meu quarto e rapidamente eu tive que me arrumar em 5 minutos para estar lá no lobby do hotel e a gente vir para cá. Mas que bom que tudo deu certo, estava no plano de Deus. Então vamos lá, quero ser instrumento de Deus a trazer uma palavra para o seu coração nesta manhã. Você que está conosco online, se você quiser pegar agora no canal aí da igreja e lançar também esse link para que outros irmãos possam acompanhar, faça isso. E aí outros poderão acompanhar também, e é você que vai assistir on demand. Queridos, também eu quero destacar algo muito lindo antes de pregar, é parabenizar pelo que vocês estão fazendo aqui. Eu conheço a história, já ouvia a história do que Deus estava fazendo aqui nesta igreja antes de vir para cá, porque o testemunho de vocês hoje precedem vocês fisicamente. Então, este lugar hoje poderia ser aqui um armazém, poderia ser um restaurante, poderia ser qualquer outra coisa, mas Deus fez um processo de redenção. Não só do prédio físico, que já é uma bênção, é um testemunho, mas porque hoje Deus, aqui neste lugar, faz com que Atos 29 continue. Atos 28 contou a história da igreja primitiva, mas Atos 29 é o continuar, é a igreja aqui em Jersey, é vocês continuando. E hoje olhamos para trás, vemos que a manjedoura está vazia, vemos que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas a igreja está cheia.
porque nós somos a continuação da nossa fé, aleluia. Então, quando Deus trouxe para cá o pastor Elias, Deus tocou no coração de um jovem lá no Brasil, que amava o Senhor, amava missões, e aí veio para Portugal, e aí Deus fez uma família biológica com Wanda, com eles. Depois de Portugal, 11 anos, Deus o trouxe para Jersey, há 15 anos atrás, e hoje vocês são uma igreja que vai além desta cidade, além desta ilha, além do Reino Unido, está tocando as nações. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Deus está ouvindo as suas orações, Deus está recebendo suas ofertas e está multiplicando. Então isso é lindo demais. Vocês fazem parte de uma história de redenção, revitalização de igrejas aqui no antigo continente. Esta é uma terra de avivamento, mas infelizmente por causa do secularismo, muitos deixaram a sua fé, mas Deus está aqui com a sua chama. O pastor Elias me mostrou nesse lugar, eu fui ali e li aquela placa. Eu não sei ler francês, eu tenho uma filha que sabe, mas eu não sei. Mas a gente tem o tradutor. E aí eu passei o tradutor. E aí vendo ali que este prédio aqui, ele é em honra a um pastor, que foi pastor 40 anos desta igreja. Anotei aqui o seu nome, o pastor François Perrault. François Perrault. E ali diz 3 características de François Perrault: piedoso, de caráter e de fé. Piedoso, caráter e de fé. E também essa placa ali destaca que ele era um homem muito bem casado. E ele e a sua mulher realizaram um ministério juntos. Olha só, meus irmãos, a história se repetindo. Agora com Elias e a Wanda e cada pastor e pastora desta igreja. Então o processo é o mesmo Deus, é a mesma fé, só que é um outro tempo. E nós não estamos no passado, mas nós podemos honrar aqueles que vieram antes de nós. E agora é a nossa vez. E de Jersey para as nações, amém? Então, parabéns, louvado seja o Senhor. Mas a palavra que Deus tem para mim e para você hoje está em Atos capítulo 2, que o melhor tempo é agora. Você pode dizer isso comigo? O melhor tempo é agora. Mais uma vez, o melhor tempo? Aleluia, glória a Deus. Então, como a minha família, a sua família, pode botar aí o PowerPoint, por favor, e a gente vai passando. Eu trago um abraço de Leila. Leila é minha esposa. Eu e Leila somos casados há 32 anos e temos 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas. E em nome de Jesus que assim seja. Se você tem um filho que está longe, continue orando por ele. Continue orando para que ele volte. A minha maior alegria é poder ter os filhos, como diz João, na verdade. Eu e Leila somos casados há 32 anos. E Leila é pastora, é psicóloga, está fazendo agora também doutorado em psicologia. Temos 4 filhos. A Ana Carolina, mais velha, estava conosco lá em Portugal. Ela fez mestrado aqui em Sorbonne, em Paris. Hoje ela trabalha na União Europeia, lá em Bruxelas. Ela é formada em Direito. A Beatriz, a outra, de óculos, ela faz mestrado na Alemanha. E ela tem um privilégio de falar 5 línguas, é uma menina muito querida, e os 2 meninos são gêmeos, como vocês, o João Pedro e o João Vitor. E o João Vitor agora é ministro de missões, está se relacionando mais e vai estar comigo e com Elias em Beira, agora em junho. Vamos estar no campo missionário, e o João Pedro é líder da técnica na igreja. Os 2 meninos estão namorando, as 2 meninas ainda não. Mas estou orando, quem sabe tem aqui um futuro genro, né? Não sabe, né, onde eles estão. Uma coisa eu sei, eles estão na igreja, eles estão com Jesus. Aí minhas meninas falam assim: pai, aqui na Europa, uma em Bruxelas, outra na Alemanha, fica mais difícil, porque as igrejas são menores, então diminui as possibilidades, porque a gente só quer casar com homem de Deus, não é isso? Eu falei, exatamente. Porque quem está mal casado não é quem está solteiro, é quem está enrolado com alguém que não quer Jesus, não é isso? Então, que Deus abençoe a sua família e a minha família, e que os nossos melhores anos em Jesus estejam por vir.
A igreja da cidade, pode passar, ela está de portas abertas a recebê-los. Vocês têm uma igreja em São José dos Campos. Quando você estiver indo de São Paulo para o Rio, quando você for ao Brasil, por favor, pare lá na beira da Dutra. Deus nos deu esse terreno em 2004. Em 2008, começamos a construir tudo que você está vendo aí e que você viu no vídeo. Foi de 2008 para cá, um verdadeiro milagre. Temos tido muitos batismos. No ano passado, batizamos 1.700 pessoas. E só nos 3 primeiros meses desse ano foram 777 novos batismos para Jesus. Estamos plantando 35 igrejas para a glória de Deus. Pode passar, você pode me seguir nas mídias sociais, eu sigo Jesus, nunca vou botar você em roubada. O apóstolo Paulo diz que seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer. Faça para a glória de Deus. Então, se Jesus não passa nas suas mídias sociais e nem esta igreja, cancela, porque é a melhor coisa que você pode fazer, porque senão é perda de tempo, não é? Eu tenho vários livros, tenho 32 livros, mas um que, se você tiver uma oportunidade de ler, pode passar, por favor, é o livro Igreja Família. Se você ler esse livro, você ajuda os pastores desta igreja a ser cada vez mais uma igreja saudável, porque a igreja, ela é como uma família, ela se reúne num prédio, mas ela não é um prédio. Sua família se reúne numa casa, mas não é aquela construção que é a sua família. Pode ser própria, pode ser alugada. Um lar, sim, é mais importante do que a casa. Como a igreja é mais importante do que o prédio. Então, uma igreja precisa ser profética, apostólica e pastoral. E aí ela é uma igreja saudável. Quando ela é profética, ela vai no céu buscar o mover de Deus. Quando ela é pastoral, ela cuida das pessoas. E quando ela é apostólica, ela vai ao campo levar as boas novas. Eu costumo dizer que, pode passar? Não é a sua capacidade que atrai a atenção de Deus, mas sim a sua obediência. Amém? Então, que sejamos atraídos por isso. Se você é igreja, e esta igreja, que sabe onde ela começou? Pode ir passando para mim. Leia comigo Mateus 16, 18. Palavra de Jesus, todos juntos. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quem disse isso? Jesus. Sabe onde Jesus disse isso? No lugar dessa foto. Eu tirei essa foto lá em Israel. Nos dias de Jesus era a província da Síria, hoje está dentro do estado de Israel, e é no norte, lá em cima, na divisa com a Síria. E está vendo aquele paredão fundo? Lá não tem uma caverna? Era ali que Jesus se referia à porta do inferno. É uma caverna que os cananitas já sacrificavam a Baal e sacrificavam a Moloque. Eles jogavam crianças lá dentro, a Moloque. Depois vieram os gregos e herdaram essa tradição pagã e pecaminosa também dos gregos, e começaram a adorar o deus Pan. E por isso, quando eles sacrificavam crianças, as famílias entravam em pânico. Deus Pan, pânico. E também daí que pode, aquele conto infantil do Peter Pan, pode ter sido inspirado. Porque Peter, Pedro, e Pan, do deus Pan. Porque nesse mesmo lugar Jesus disse que as portas do inferno, que os cananitas sacrificavam antes de Israel, depois os gregos sacrificaram, e nos dias de Jesus, ali era o culto a César. É Cesareia de Filipe esse lugar. Essas águas ali é uma das 3 nascentes do Rio Jordão. Sai da pedra calcária debaixo da terra, e por isso tão cristalina, e vai se juntar e virar o Rio Jordão. E Jesus, neste lugar, ele diz: eu não vou edificar a minha igreja sobre esta pedra que os cananitas edificaram a idolatria, que os gregos edificaram a idolatria, e nem que os romanos edificaram a idolatria adorando a César. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não aquela ali, porta do inferno, eu edificarei a minha igreja. E hoje, se você pegar um avião aqui, e ir lá para Tel Aviv, descer e
viajar por 2 horas e meia, você vai chegar a esse lugar. Os cananitas passaram, os gregos passaram, os romanos passaram, mas porque Jesus não edificou a sua igreja sobre a pedra da idolatria dos homens, o que acontece? Ele edificou sobre Pedro, que representa a pedra da palavra. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos 21 séculos depois, aqui na Ilha Jersey, aqui no Reino Unido, na Europa, no Brasil, adorando o mesmo Deus e a mesma fé, porque Cristo é a rocha dos séculos, aleluia. Então, por isso, o melhor tempo é agora. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, Atos 2, eu vou ler na NVI, me acompanhe nesse texto, 41 a 47, Atos, capítulo de número 2, 41 a 47, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos que criam, mantinham unidos tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Todos juntos, leia comigo a parte final. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Você pode ficar de pé comigo para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, o nome forte, o nome que é sobre todo nome, o nome que exaltamos nesta manhã e cantamos em adoração. O nome que ao longo de 21 séculos tem sido exaltado, porque é a rocha de todas as nações. Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo na Ilha Jersey. Obrigado pela missão portuguesa que aqui está. E daqui tem levado o evangelho entre os portugueses, brasileiros, entre os nativos desta ilha e os estrangeiros para todas as nações. Pai, nos levantamos para dizer glória ao nome do Senhor. E obrigado porque Tua palavra excede ao tempo. E os cristãos lá de Jerusalém, que viviam nesta comunhão, estão aqui também, na mesma fé, no mesmo coração, no mesmo batismo e na mesma esperança. Agora usa esse pobre pregador, pecador, mas que tem uma palavra do céu a trazer aos meus irmãos. E esta palavra não voltará vazia. Aos presentes e aos online, que a Tua palavra entre em nossas mentes e corações e gere fruto a 100 por 1. Eu abençoo cada um no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Então, entenda o seguinte, se o melhor tempo é agora, você precisa pegar isso sobre a sua vida pessoal e viver os sonhos e projetos de Deus para a sua vida. Em Isaías 43, 18 e 19, uma palavra que é uma palavra messiânica, que se cumpriu em Jesus, mas que podemos pegar uma lição poética desse texto e aplicar para a nossa vida hoje. Leia comigo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Então essa coisa nova é o quê? É Jesus. Jesus se faz novo a cada domingo, a cada manhã. Hoje é domingo, domingo na fé cristã. Por que nós não temos o dia do sábado? Porque o nosso Senhor ressurgiu num domingo. Então domingo é dia de ressurreição. Você tem uma nova semana de trabalho, você tem uma nova semana para viver. Então vamos viver o novo de Deus. E mesmo eu, com 54 anos, estou com meus cabelos salt and pepper, né? Talvez um pouco mais para salt do que pepper, mas eu sei também que é no final da pista que o jato decola, né? Então,
Eu estou feliz demais porque estou com 54 e eu vou estar mais feliz com 64 e com 74. E uma coisa eu sei, em Cristo eu nunca vou morrer, só vou passar dessa para a eternidade. Aleluia! Então nós somos o povo da esperança. Agora o nosso desafio, sabe qual que é? É que eu que nunca vou morrer, talvez vou ter que conviver essa semana com quem nunca vai viver. Eu e você que em Cristo nunca vamos morrer, vamos ter que conviver com pessoas que nunca vão viver. E aí nós temos que ser pacientes, nós temos que ter misericórdia, nós temos que andar a segunda milha, nós temos que refletir o amor de Jesus. Você vai encontrar pessoas nessa semana que talvez vão estar completamente possuídas por espírito maligno, mas você não está, porque você está em Cristo. Então deixe que o Cristo que está dentro de você chegue no coração dela. Você está cheio de luz, mas você pode encontrar alguém que está cheio de trevas. Então não permita que a falta de luz que está dentro dela roube o brilho que está dentro de você. Se alguém quiser brigar com você, chama essa pessoa para orar com você. Se você estiver passando um momento em que tentado a sair da paz, lembre que Jesus é o príncipe da paz. Então isso fará com que você entenda e viva toda a diferença. A igreja não é o ponto de chegada. Nós chegamos, não chegamos? Mas o que a igreja é? O ponto de partida. Vamos terminar o culto aqui, você vai ser enviado como missionário para a Ilha Jesse. Quem é o missionário da Ilha Jesse? Quem é? É você. É você. Não vai vir missionários aqui porque você já é um missionário. Dentro da igreja nós somos ministros, mas fora da igreja nós somos missionários. Todos somos enviados. Todos somos enviados. Jesus uma vez curou um cego em Jerusalém. Se você for a Jerusalém, ou quando a guerra acabar, e você puder ir com o pastor Elias numa das caravanas lá, alguém que já foi a Israel? Além do Elias? Ainda não. Foi. Vale ou não vale a pena? Vale muito. Então, é como você andar nas páginas da Bíblia. E em Jerusalém tem um poço chamado Betesda. Betesda, que significa misericórdia. Mas você lembra que nos evangelhos, em João, Jesus curou um homem que mandou ele lavar os olhos no poço, não de Betesda. Mandou no poço de Siloé. O poço de Siloé, que está lá até hoje, ele está a quase 1 quilômetro do centro de Jerusalém. Pergunta, tinha um poço maior do que o de Siloé em Betesda, que chamava Betesda. Mas Jesus, quando cura o cego, fala assim, vai e lava no poço de Siloé. Você sabe o que significa a palavra Siloé em hebraico? Enviado. E o texto diz que depois que aquele homem que saiu do pátio do templo, que poderia ter ido ao poço de Betesda, e Jesus não mandou ao poço de Betesda, que estava a 20 ou 30 metros do templo de Jerusalém. Será que Jesus estava querendo fazer ele andar mais? Não, tinha um propósito, porque tudo Jesus faz com propósito. Sair do templo de Jerusalém e se lavar no poço de Betesda, era em torno de 30 metros. Mas Jesus manda ele para um poço de quase 1000 metros. Por quê? O poço chamava Siloé. E depois que ele foi curado e ele saiu, as pessoas perguntaram, quem fez isso? Ele diz, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Por quê? Ele se tornou um enviado. Quando você é curado, é para levar cura. Quando você é abençoado, é para abençoar. Quando você recebe, é para dar. Porque isso é a fé cristã. Diga comigo, a vida cristã é receber, celebrar e repartir. É isso que é a vida cristã. Quando alguém te perguntar assim, o que é a vida cristã? O que é Jesus? Você só dizer isso. A vida cristã é receber Jesus, é celebrar Jesus e é repartir Jesus. Você pode fazer isso com as suas mãos comigo? A vida cristã é receber, celebrar
Repartir é receber Jesus. Você recebeu Jesus. Nós estamos aqui hoje, é domingo. É o domingo da ressurreição. Nós estamos celebrando Jesus. E você vai sair por aquelas portas para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua família, para repartir Jesus. Porque segunda-feira é dia de ponto de partida. E estamos aqui com ponto de partida. E prega o evangelho, se necessário, use palavras. Porque você pode pregar o evangelho com perdão, com amor, com um abraço, com um bom dia, com Deus abençoe, com um serviço bem feito. Você sabia que quando você faz um serviço... Eu, pastor Elias, fomos recebidos na imigração lá de Londres. E hoje em dia o tempo está tão difícil que quando você encontra um funcionário 9 horas da noite, já era 10 horas, servindo com um sorriso, dizendo bem-vindos, obrigado. Gente, chama atenção. Não chama? Chama. E nós, como cristãos, você não prega o evangelho só dentro da igreja, com a Bíblia aberta, como eu estou fazendo, mas no seu trabalho, fazendo bem feito, fazendo com a gratidão, fazendo com uma palavra de bênção sobre a vida daquelas pessoas. Eu não conheço aquela senhora que estava lá na imigração, mas uma coisa eu sei: aquela satisfação não vem do diabo, não vem do inferno, vem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo ato de bondade e satisfação que você vê no mundo vem de Deus. Pode ser de uma pessoa que não está consciente que isso veio de Deus. Mas o diabo não tem nada de bom. O diabo não trata ninguém bem. Se ela está com abundância, com alegria, com paz, isso veio de Deus. E essa pessoa, talvez ela não sabe disso. E eu e você é que vamos poder levar isso para essa pessoa. Nós temos uma chave em nossas mãos. Em Mateus 16, 19, nesse mesmo lugar que eu mostrei a foto para vocês de Cesareia de Filipe, Jesus disse outras palavras: eu lhes darei a chave do reino dos céus. E olha só, o que você ligar na terra, leia comigo, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está falando aqui da importância da igreja? Ele não deu essa chave para a União Europeia, ele não deu essa chave para o Reino Unido, ele não deu essa chave para a ONU, ele não deu essa chave para nenhuma empresa, ele não deu essa chave para o homem mais rico do mundo, ele não deu para o Elon Musk, ele deu para a igreja. A igreja tem as chaves de o que ela abençoa na terra está abençoado no céu, o que ela liga na terra está ligado no céu. Porque o Senhor só criou 2 famílias na terra: a biológica, que eu e você nascemos e devemos honrar e abençoar, e a família espiritual, que é a igreja. Por isso elas são tão combatidas. Você já percebeu que no mundo inteiro, pode ser no Reino Unido, na Europa, nas Américas, hoje a família biológica e a família espiritual são as mais perseguidas, mal compreendidas, mais combatidas em toda a terra? Porque no momento em que a família biológica está bem e a família espiritual, o mundo muda. Porque se isso estiver bem, essas 2 instituições, Deus não criou na Bíblia, Deus não criou nenhuma cidade, Deus não criou nenhum país, Deus não criou nenhuma empresa, nenhuma ONG, mas Ele criou a sua família e a minha família. Criou esta igreja como família espiritual e a minha igreja, porque é isso que vai prevalecer, amém? Então, nós temos que orar por ela, cuidar dessas famílias, porque é de Deus. O propósito da igreja não pode ser só a sua sobrevivência, ou mesmo sua prosperidade, e sim o seu serviço. É servir. Nós estamos aqui para servir. Em inglês, o nosso culto tem uma expressão muito boa, que é service, não é? Porque nós estamos fazendo um serviço. É um serviço a Deus, mas é um serviço às pessoas. Dentro do culto tem o culto em si. Porque de tudo que a gente faz nessa celebração, só tem uma coisa que é para Deus, é a adoração. Por exemplo, eu não estou pregando para Deus, eu não tenho essa pretensão, Elias, né? Eu não prego para Deus. Eu prego para quem? Para as pessoas. Você está aqui, quem está cuidando do PowerPoint do som,
não está fazendo isso para Deus, está fazendo para as pessoas. Nós adoramos a Deus, mas nós servimos as pessoas. Então, por isso, é um service. Estamos aqui como igreja para servir. Pastores não podem ser conhecidos pela sua prosperidade. Pastores devem ser conhecidos pela sua generosidade. O propósito da igreja é o serviço. E uma igreja que preenche os espaços vazios da cidade, supre as necessidades das pessoas, crescendo de forma saudável. Vocês estão numa ilha que é um governo, que é uma autoridade, e essa cidade sabe que vocês estão aqui. Isso é maravilhoso. A história do que aconteceu aqui, gente, correu nas autoridades, correu nos departamentos e tem corrido. Então, há uma cidade aqui que sabe que tem uma igreja que é sal da terra e luz do mundo. Os romanos diziam, temporas mutanto et nus mutanto in illis. Agora, os tempos mudaram, nós mudamos com eles. Por que vocês trocaram o banco de madeira por essas cadeiras? Por uma questão de que é mais confortável, só isso, não é? E quem sentir saudade, senta na galeria, né? Não tem nenhum problema, né? Tá tudo bem, mas mesmo aí tem uma almofadinha, não tem? Né? Por quê? Porque não é sobre o lugar que eu sento, mas sobre o que eu ouço e o que eu faço. Agora, é claro, se eu posso ter mais conforto, então você tem uma TV de LED aqui, tem um sistema de som. Quando essa igreja foi fundada, não tinha nada disso. Então, nenhum problema com a tecnologia, eu só não posso esquecer qual é o propósito maior. Não é? Os tempos mudaram e a gente muda com ele. A vida da igreja não pode ser separado da realidade do mundo à sua volta. Mas nós não podemos esquecer que somos igreja. Nós temos que suprir necessidade das pessoas de Jersey. Não fazer a vontade delas, mas suprir. Porque não é isso que nós estamos fazendo aqui. Disse Jesus em Mateus 14,16, eles não precisam ir. O que Jesus nos mandou? Dá-lhes vocês de comer. E tem todo tipo de gente com todo tipo de necessidade. Tem gente que está com necessidade de comida, e nós vamos dar de comer. Mas tem gente nessa semana que você vai encontrar que está com necessidade de atenção. Tem gente que está com necessidade de uma oração. Tem gente que está com necessidade de uma palavra de afirmação. Tem gente que está com necessidade de apenas ser ouvido. Tem gente pagando a psicólogo só para ser ouvido. E nós vamos dar de comer. Há 2 anos atrás, eu estava aqui, me lembrei muito quando cheguei aqui, eu passei 40 dias, teve um dos meus filhos, ficou 4 meses aqui na Irlanda, e eu e Leila viemos também, ficamos 40 dias aqui. E até apresentei um amigo comum, agora que está na Rede Inspire também, ao pastor Elias, o pastor Pavel, da igreja Vida Abundante, Abundant Life, em Limerick, na Irlanda. E a partir dali eu conheci um pastor português, pastor Pedro, em Roscommon, lá na Irlanda. E eu fui lá estar com ele, na igreja com ele. E aí ele me disse que a cidade precisava de um lugar para ajudar a distribuir alimentos. E procuraram a igreja. E ele fez um storage lá na igreja e colocou alimentos lá na Irlanda para ajudar pessoas que tinham necessidades. Queridos, olha que coisa interessante aconteceu. Aqui do ladinho, aqui na Irlanda, na cidade de Roscommon, numa igreja com um pastor português. Tinha pessoas que vinham pegar o alimento, porque era dentro da igreja, eles não entravam, ficavam lá fora. Porque era uma igreja. Aí, o pastor Pedro e a igreja lá em Roscommon poderia simplesmente falar assim, bom, eu estou aqui, o alimento está aqui, se as pessoas não querem, então. Sabe o que ele fez? Ele atravessou a rua, pegou uma loja que estava fechada, reformou a loja. Eu fiquei tão tocado que ele precisava finalizar. Eu voltei para a igreja, pedi para que a igreja mandasse uma oferta para que a gente pudesse terminar a reforma. O que começou a acontecer? Todas as pessoas, sejam seculares, sejam muçulmanas, sejam ateus, que começaram a precisar, lá eles iam.
Era a mesma igreja servindo. Gente, só a igreja de Cristo faz isso. Porque ele poderia dizer, bom, se vocês não querem, vão embora. Eu estou aqui, estou dando a comida, estou servindo. Mas se eles não entram aqui, nós vamos alugar uma loja, nós vamos reformar uma loja, nós vamos fazer o serviço fora da igreja, só para que vocês venham ter de comer. Se a minha religião impede você, se o templo impede você de vir, nós vamos até você. Gente, isso é a coisa mais maravilhosa. Isso é Atos 29. É o que está acontecendo na ilha de Essa, é o que está acontecendo com o pastor Pedro ali em Roscommon, na Irlanda. É porque Jesus em nós, a esperança da glória. Porque Jesus é receber, celebrar e repartir. A gente não vai para o céu lá e chegar, Senhor, eu vim aqui prestar contas. Aí o Senhor olha para mim, então, Carlito, como é que foi a vida lá na terra? Senhor, em teu nome eu ganhei todos os argumentos. Eu discuti com gente católica, evangélica, espírita, muçulmano, e eu ganhei os argumentos. Aí Jesus olha para mim, Carlito, tá bom. Mas e as vidas? Não, Senhor, você não está entendendo, eu ganhei os argumentos. Eu era bom de apologética. Carlito, eu não morri na cruz por argumentos, eu morri por vidas. Se você ganhar os argumentos, mas não ganhar a pessoa, você não ganhou nada. Porque Jesus nos mandou ganhar vidas. Então não entre em discussão política, o mundo está polarizado, discussão sobre religião, discussão. Jesus não veio estabelecer placa de igreja, denominação, nem religião. Ele veio morrer na cruz por amor por mim e por você. Toda igreja que ama cresce, e toda igreja que cresce deve amar. Amém? A igreja, então, não faz a vontade das pessoas, mas ela supre as necessidades. Daqui a 10 anos, esta igreja, minha igreja, não poderá ser mais a mesma igreja. Nós podemos estar aqui até nesse templo, ele pode estar com algumas coisas tecnológicas diferentes, ele pode ter outras cores, mas a igreja do Senhor Jesus vai estar aqui. Aleluia! Então, vamos viver. Nós vemos a era da descontinuidade. Um amigo meu, o pastor Carlos Macorde, ele disse que a respeito de algumas igrejas, elas estão assim, Elias, se o século XX voltar, elas estão prontas para começar. Meu Deus! Gente, mas o século XX não volta mais. Então tem igreja que está usando a roupa do século XX, os instrumentos do século XX. Esses dias eu estava no Tennessee, uma das denominações históricas da Tennessee. Nashville, capital do Tennessee, é capital da música. Tem uma denominação lá que até hoje não pode ter culto com instrumento, só a capela. Gente, o Velho Testamento já falava dos instrumentos. É que às vezes a gente quer ser mais religioso do que bíblico. Meu Deus! Então pega aí, agora quero entregar para você aqui nos 15 minutinhos que eu tenho, para a gente terminar no horário. Eu quero que você pegue aí 5 princípios que vão além de você e de mim, que já estavam na igreja Missão Portuguesa em Jerusalém no século II. E vai estar aqui no século XXI na ilha de Jersey. Uma igreja saudável. Esta igreja não é perfeita, você sabe disso? Ela não é. E você sabe por quê? Não é por causa de Jesus, é por causa de você, é por causa de mim, é por causa de nós, não é? Por causa de Jesus ela é perfeita, mas ela não é perfeita por mim e por você, mas ela pode ser saudável. Amém? Então vamos lá, para vivermos o melhor de Deus agora como igreja, precisamos ser uma comunidade repleta de discípulos. Verso de número 2, você pode ler comigo, o verso de número 42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que era isso? Discipulado. É o que vocês fazem, é o que eu faço e temos que continuar fazendo. Uma igreja saudável não é cheia de religiosos, não é cheia de membros, não é cheia de frequentadores, mas de discípulos de Jesus. A igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para permanecer. Amém? Porque se tornar, ser parte.
um ensino prático associado à vida. Não é sobre religião, sobre ser um religioso, um neofariseu, mas uma comunidade discipuladora. A igreja aqui em Jersey não quer produzir prosélitos de sistemas, nem crentes, não é? Mas ela quer gerar uma comunidade de discípulos. Amém? 2, para vivermos uma igreja saudável, nesse tempo que é o tempo de Deus agora, ela é repleta de adoradores. Amém? Adoradores. Todos estavam o quê? Cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos... Por que não era feito pelo Senhor? Porque se é feito por você, é feito por mim, é feito pelo Senhor. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele rendeu graças e em seguida ele fez o quê? Ele entregou. E os discípulos distribuíram. Então, era feito pelo Senhor. O princípio é o mesmo. Adoradores. Não é religiosos, não é cantores. A música não muda a vida de ninguém. Nem o fado, nem a bossa nova, nem o rock, nem o pop, mas a adoração muda a vida das pessoas. Deus habita no meio dos louvores, o louvor liberta, e isso faz toda a diferença. Então, uma igreja saudável, o melhor presente para Jersey é uma comunidade de adoradores. Adoradores não são reclamadores, não é? Tem gente que 2024 vai ser bom, sabe quando, Elias? Em 2025. Aí chega lá, o ano passado era melhor. Não. Bom ou mal, 2024 vai passar. E vamos viver o novo de Deus. E vamos ver com gratidão, expectativa e fé. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. 3, repleta de servos. A igreja, ela é uma comunidade de discípulos, ela é uma comunidade de adoradores, mas ela é um lugar de servos. Nosso modelo é da bacia e da toalha. Sabe uma coisa que pegou meu coração com o coração do seu pastor? É a simplicidade desse homem. Ele é um gentleman, é um príncipe, educado, gentil, atencioso. Não é comigo, é com todas as pessoas que eu vejo interagir com Elias. Gente, o mundo não precisa de mais pastores, precisa de mais pastores servos. O mundo precisa de mais líderes servos. Nós acabamos de estar juntos durante 2 dias interagindo numa conferência. Eu vi ele tratando todo mundo bem, os seus discípulos, os pastores aqui da igreja, os amigos. E é assim, pastores são conhecidos pela nossa generosidade e não pela prosperidade, porque esse homem segue Jesus, então não pode ser diferente. Nosso modelo é da bacia e da toalha. É da bacia e da toalha. Quando eu encontro um crente, um pastor vaidoso, orgulhoso, eu fico muito triste, porque isso está completamente fora do que se espera do princípio bíblico. Não tem como. Quando eu encontro uma pessoa muito inteligente, ou um grande empresário, um empreendedor muito esperto, eu não fico mais impressionado, que com 54 anos a gente já viu de tudo, passou por tudo quanto é lugar, já passou em 4 igrejas. O que me impressiona não é uma pessoa rica, não é uma pessoa bem-sucedida. Eu já tive pessoas na minha igreja que deu uma pessoa só oferta de $2 milhões. Já contei essa história para Elias. Não é isso que me impressiona. O que me impressiona é quando eu encontro uma pessoa rica, ou muito inteligente, ou bem-sucedida, e ela é humilde. Porque o único tipo de pessoa que Deus resiste é o soberbo. Deus não resiste a nenhum outro tipo de pessoa, só o soberbo. Sabe o quê? O soberbo não é tratável. O soberbo não é ensinável. O soberbo, ele acha que ele é o seu próprio Deus. Então, o orgulho, a vaidade... Eu não sei quem viu um filme com Al Pacino e Kenny Reeves, em 1997, chamado Advogado do Diabo. Você viu esse filme? Se você não viu, dá uma procurada, assiste. Recomendo, vale a pena.
97, Keanu Reeves e Al Pacino. Eu vou dar um spoiler porque o filme é velho. No final, o demônio, no corpo de uma pessoa, ele lavando a mão, ele olha para a câmera e fala assim: vaidade, meu pecado predileto. Pensa numa verdade, gente. Toda pessoa vaidosa, ela não reflete Jesus, ela está refletindo o diabo. Porque o diabo foi tão vaidoso que ele não pôde ficar no céu, ele queria o lugar de Deus. Então Lúcifer, o anjo caído, teve que ser expulso. Porque um cristão vive para a glória de Deus e não para a sua glória, amém? Então, querido, trabalhe muito, mas no final do dia, dê glória a Deus. Seja bem-sucedido, seja o primeiro da sua classe, queridos jovens. Seja um homem bem-sucedido, um homem trabalhador, cresça, prospere, abençoe. Mas no final do dia, dê glória a Deus. A Bíblia diz em Atos que Herodes morreu e foi comido de verme. O maior construtor dos dias de Jesus construiu grandes palácios, mas ele morreu e não deu glória a Deus e por isso foi comido por vermes. Tem gente que não está sendo comido por vermes fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Seja bem-sucedido, cresça, prospere, abençoe, gere emprego, abençoe Jersey. Mas no final do dia, glória a Deus. Quarto, unida em comunhão, uma igreja unida em comunhão. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas necessidades e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não é sobre o encontro social, mas sobre o encontro de comunhão. A palavra comunhão vem da palavra grega koinonia. Essa palavra ela não estava dentro do mundo religioso. Quando duas pessoas tinham um negócio em comum, o que hoje nós chamamos de sociedade, era koinonia. O que eles tinham em comum? Eles tinham tanto compromisso que eles tinham um negócio junto, eles trabalhavam juntos. Mas depois, a sociedade começou a perceber os crentes juntos, os cristãos juntos. Aí tiraram esse nome do mundo secular e levaram para a fé, porque eles tinham uma vida em comum e compromisso. Esta igreja tem, não é um negócio junto, esta igreja tem uma fé junto, tem uma esperança junto, esta igreja tem um testemunho junto. Então é a koinonia da igreja. Por isso, nós não falamos mal uns dos outros. Por isso, nós não criticamos uns outros, porque nós temos comunhão. Amém? E quinto e último, e esta igreja nasceu com esse DNA e nunca vai perder em nome de Jesus. É uma comunidade missionária. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E uma comunidade missional, da cidade para as nações, da cidade de Jersey para as nações. Esta igreja nasceu com DNA de missões. E eu falei aqui 5 propósitos da igreja. Você percebeu? 5. Os 4 primeiros nós vamos fazer aqui no céu, não vamos? O primeiro deles foi discipulado. Nós vamos aprender aqui, estamos aprendendo, mas vamos ter a eternidade para aprender com Jesus, não é isso? O segundo, adoração. Estamos adorando aqui, adoramos hoje no culto, mas vamos fazer isso por toda a eternidade. Na verdade, hoje foi só um ensaio. A grande apresentação está chegando, não é? Vamos adorar por toda a eternidade. Mas também nós vamos o quê? Viver em serviço uns aos outros. Vamos servir aqui no céu. Quando eu fui pastor em Juí, no Rio Grande do Sul, eu tinha um amigo muito querido que era vice-presidente da igreja comigo, o Dr. Edmar Greenbeck, que a minha filha, número 2, está com ele lá agora no Rio Grande do Sul. Ele é um médico muito bem sucedido na cidade. Foi presidente da Unimed, fundou o hospital e tal, um grande proctologista. Mas quando era no fim do dia, você ia chegando na igreja, tinha um jardim na frente, você via um senhor de um chapéu e estava ele no jardim. Quem era? O Dr. Edmar. E, às vezes, também via ele na marcenaria do seu pai. E gostava de cantar no coro. E ele dizia para mim: pastor, estou me preparando para a glória. Por quê? Porque eu sou médico. Então, na eternidade, vou estar desempregado. Mas tem 3 coisas que eu estou me preparando, que eu sei que tem aqui e tem no céu. Cuidar do jardim. No céu vai ter jardim. Não é? Cantar no coro. Canto aqui, vou cantar no coro celestial.
E deve ter uma marcenariazinha lá, porque Jesus era aqui na terra, então deve ter uma lá também. Então deixa eu preparar as madeirinhas aqui. Mas com bom humor ele estava falando uma verdade. Às vezes a gente fica tão olhando pela nossa profissão aqui na terra. Se você é bancário, se você cuida de dinheiro aqui na terra, meu querido, pode ter certeza, você está desempregado no céu. Então comece a pensar nas coisas do alto, enquanto está na terra se preparando para as eternas, não é? E serviço é uma coisa. Se você não gosta de servir, você está encrencado. Porque você vai servir por toda a eternidade. Você vai servir esse irmão que está do teu lado, porque ele também vai. Não vai, Felipe? Vai, ué. Vai. Você vai servir a Deus por toda a eternidade. E comunhão. Vamos ter por toda a eternidade? Se você não gosta dessa irmã, desse irmão que senta aqui com você, do lado, na igreja, você está lascado. Porque você vai por eternidade com ele. Você vai ter que conviver com esse irmãozinho, essa irmãzinha por toda a eternidade. Comunhão aqui na glória, amém? Agora missões. O quinto. Esse não, esse é baseado no Cronos. Tem prazo de validade. É por isso que Deus tocou o coração do Elias. Todo dia. Hoje ele já vem me falando, qual outro país você está? Madagascar, né? Madagascar. Quando você pensa que o Elias, ele já vem com outro país. Não, porque eu conheci um pastor, esse pastor está com 5 igrejas lá plantando, e nós vamos ajudar ele. Tem gente que fica com preguiça só de conversar com Elias, porque já olha ele falando do mundo inteiro. Mas é isso, ele está se preparando para toda a eternidade. E por que ele está levando vocês a ser uma comunidade missionária? Para que os outros 4 propósitos continuem por toda a eternidade. Uma igreja discipuladora, uma igreja adoradora, uma igreja serva e uma comunidade de discípulos por toda a eternidade. Porque qual o propósito de missões? Fazer pessoas entenderem o propósito, o sentido da vida. Nós não estamos aqui sobre nós, isso vai passar. Nós estamos aqui pelo outro. A igreja é a única instituição que existe para os não associados, amém? É isso, mas não é fácil. Fácil não vai ser. Jesus nunca disse que seria. Em Mateus 28, verso 20, Jesus ressurreto, porque Mateus 28 já é Jesus aparecendo após a ressurreição, ele diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele falou que seria fácil? Não, ele disse que nos enviaria como ovelhas no meio de lobos, então não vai ser fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele garantiu, diga comigo, garantiu que estaria conosco até o fim dos tempos. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas é esse o nosso Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 1, 23. Vão, querida família em Jersey, vão como cordeiros no meio de lobos. Seja ousado, destemido. O Senhor é contigo. Lá no cenáculo em Pentecoste, uma chama foi colocada em nossa cabeça. E ela está até hoje. Só que agora, pelo Espírito Santo, vive dentro do nosso coração. Aleluia. Então você não está sozinho. Não desista jamais. Seja ousado na sua fé. Jesus está contigo. Em Jesus você tem autoridade. Em Jesus você tem chamado. Em Jesus você tem envio. Em Jesus você tem palavra. E em Jesus você tem presença. Ele prometeu que ele vai estar com você. É o Salmo 23, verso 6. Você vai andando e a bondade e a misericórdia vai atrás de você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida tem uma promessa. A presença do Senhor sempre. E você voltará à casa do Senhor enquanto viver. Em nome de Jesus. E eu termino aqui contando uma ilustração. Eu passei um pouquinho e vê se você acha uma ilustração de uma borboleta e de um peixe. O que é isso aí? O salmão. A vida de um cristão é como de um salmão, gente. Ele passa a vida inteira, ele vai descendo as correntes. Descendo, 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 descendo. Aí depois, quando ele já está no final da vida, ele volta para fazer o caminho inverso, enfrentando aquelas correntes de descida, e ele sobe, 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 sobe. Para fazer o que lá na frente? Desovar
e morrer. Para fazer o ciclo. A vida cristã é receber, celebrar e repartir. Coloca a borboleta. Essa borboleta nas Américas se chama borboleta monarca. Ela nasce no México. E ela atravessa toda a geografia dos Estados Unidos. E ela vai lá para o Canadá. E quando ela chega lá, ela faz a multiplicação. E lá tem o santuário, bem na primavera. E depois ela volta. Só que para isso, sabe o que ela precisa, a borboleta monarca, para completar o ciclo? E ela vai todo ano, do México para lá e volta. Só que tem que ter 3 gerações, Elias, para que se cumpra o ciclo. Então tem coisas, queridos, que a gente vai ver como o salmão, que um só completa o ciclo, de sair com muita luta e chegar lá e reproduzir e depois morrer. Mas também tem outras jornadas e outras famílias que vai precisar de uma terceira geração, a bênção transgeracional. É o que o pai planta, que o filho desenvolve e que o neto conclui. Mas sempre no princípio, na natureza, se você observar, sempre é pela doação. Porque o que Deus fez não é só ser por ser, ou ser para ganhar dinheiro, mas é ser com um propósito. O salmão e a borboleta monarca nos ensina na natureza que a vida é sobre dar e cumprir um propósito. E nós somos os filhos e filhas de Deus que entendemos isso. Que não é sobre eu, não é sobre o que eu sei, o que eu tenho, mas é o que eu vou fazer da minha vida aqui na terra, viver com os propósitos. E Atos capítulo 2 nos ensinou os 5 propósitos de vida. E é isso que eu e você temos que fazer aqui. E daqui a pouco a nossa vida vai passar. Mas se a gente entender o ciclo da borboleta monarca ou de um simples salmão, a gente vai sempre lembrar que quando o Senhor nos chamar, com 80, 90 ou 100 anos, vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Então ore aonde você está, eu vou orar por você. Eu só quero dar a oportunidade. Se você veio aqui a primeira vez, veio a convite de alguém, eu quero te fazer um convite. Pedro, uma vez em Jerusalém, pregou também perguntando às pessoas se elas queriam entregar suas vidas. Então, é importante, depois que a gente ouve a palavra, recebermos uma resposta. Você que veio aqui hoje, primeira vez ou não, se você já conhecia ou não a igreja, você quer hoje arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, levante só uma das mãos para me ver e eu vou orar pela sua vida. Alguém que hoje entendeu isso? A gente não nasce salvo. Uma vez me perguntaram: o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? É só nascer. Porque se nascer biologicamente e não nascer de novo espiritualmente, vai para o inferno. Porque vai pelos pecados originais. Não porque Jesus mandou, mas porque a pessoa não arrependeu-se dos seus pecados e não recebeu Jesus. Então você hoje quer receber Jesus como Salvador e Senhor? Na galeria ou aqui embaixo, tem alguém que quer tomar a sua decisão? Um segundo convite: você quer voltar para a igreja? Talvez você já seguiu Jesus, já seguiu Jesus numa igreja evangélica, mas por um motivo ou outro acabou se desviando. Mas agora você quer voltar e quer ser parte desta família aqui. Tem alguém? Pode levantar a mão. Se você está desviado na fé e quer voltar, quer estar comprometido, levante sua mão. Alguém? Alguém? E o terceiro, se você quer ser batizado em águas nesta igreja, nos próximos batismos desta igreja. Talvez você foi batizado bebê, não é que isso foi pecado, não foi errado, mas isso não significou para você. Você soube disso porque alguém te mostrou uma foto ou deu um certificado, mas o batismo bíblico, o batismo de João, não é só um batismo religioso. Jesus não tinha pecado e ele não foi levado para ser batizado por Maria e José.
Ele, quando cresceu, ele tomou a decisão, não por causa de pecado, mas para dar um sinal. E para que o céu dissesse: esse é o meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Você quer passar por essa experiência e ser batizado em águas, no batismo do arrependimento, nos próximos batismos dessa igreja? Levante sua mão. Tem alguém que quer? Deus abençoe você, parabéns. Tem mais alguém? Sim, pastor, eu não tive essa experiência, eu quero ter. Eu tenho visto isso no Brasil acontecer muito. Tem alguém mais? Mais alguém? Mais alguém? Pode levantar sua mão. Depois da celebração, o pessoal vai conversar com você. Tem mais alguém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo a essa família e ao batismo também nessa casa. Mas agora eu quero orar por todos que querem dizer sim, o melhor tempo é agora. Então, se você recebe essa palavra da fé, fica de pé. Estenda as mãos como recebendo, assim. Pai, cada mão estendidas é um sim. E o que está ligado na terra está ligado no céu. Eu abençoo esses irmãos e irmãs que são parte da minha família espiritual. Somos todos filhos e filhas do Senhor e dissemos sim ao Senhor. Então use essas mãos, esses pés, essas mentes, esses corações, esses recursos financeiros para a expansão do teu reino, porque o melhor tempo é agora. Dizemos sim para Jesus, sim para a igreja e não para Satanás. Para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe. Pode aplaudir Jesus.